Sejam bem-vindos, bem-vindas, né, queridas? Que bom, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, sempre muito gostoso fazer essas lives. Hoje, a primeira live aí desse aquecimento das 10 lives que eu vou fazer com vocês, até chegar à média maratona do emagrecimento definitivo. Vou fazer em comemoração ao mês da mulher, vamos falar bastante aí sobre saúde ao longo desses dias, ao longo desse mês todos. E aqui, claro, esse momento nosso, como sempre, é onde a gente aproveita para desmistificar as coisas, conversar sobre tudo aquilo que vocês querem saber. Hoje não vai ser diferente. Hoje, além de eu falar um pouco de emagrecimento para vocês, eu vou falar um pouco do cuidado da manutenção do peso, que eu vejo hoje que é um grande problema quando a gente pensa em processo de emagrecimento, quando as pessoas buscam esse emagrecimento. Então, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Vamos falar aí o que é esse processo de emagrecimento, né? E o que é principalmente esse processo de manutenção do emagrecimento tão importante, porque não basta simplesmente chegar àquele resultado desejado, mas a gente precisa mantê-lo depois, e eu vou explicar um pouco para vocês, vou falar. Então, olha lá, pessoal que está entrando agora, boa noite, clica aqui nesse aviãozinho, convida aí pelo menos 3 mulheres para estarem aqui conosco. Essa live de hoje eu vou tratar de assuntos que eu ainda não tratei aqui com vocês. Vou explicar um pouco mais sobre essa dinâmica do emagrecimento, mas principalmente hoje quero falar para vocês sobre manutenção do peso. Então, o tema da live de hoje, claro, abrindo aí o nosso aquecimento, a gente vai falar sobre isso. Tudo aquilo que você precisa saber sobre emagrecimento definitivo eu vou falar hoje. Vamos entender, então, um pouco sobre, primeiro, a fisiologia, a dinâmica aí, por que é obesidade, o que é emagrecimento, por que é mais fácil ganhar do que perder, né? Aonde tudo isso se encontra, aonde a nutrição entra dentro desse processo de emagrecimento. E hoje a gente vai falar aí sobre emagrecimento e eu vou começar a falar para vocês coisas importantes que vocês precisam saber sobre emagrecimento para quem deseja emagrecer, ok? Primeira coisa, gente, que eu quero que vocês entendam que obesidade é uma doença crônica. Obesidade já foi tratada, já foi nomeada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica. E por ser uma doença crônica, a gente precisa ter um olhar sistêmico dela. Então, é uma doença que acomete milhares de pessoas aí ao longo do mundo. Inclusive, claro, no Brasil nós temos aí, o Brasil está em 7º lugar em obesidade no mundo. E em pouquíssimo tempo, gente, coisas para vocês terem uma noção. Geralmente, grandes mudanças de eras, de coisas significativas para um país, costumava acontecer, né? Costuma-se acontecer a cada 100 anos. Acontece que dentro de 30 a 40 anos nós tiramos, né? O Brasil saiu do mapa da fome para entrar no mapa da obesidade. Então, isso é algo grave, a gente precisa levar em consideração, não é vou dizer assim a vocês, não é algo banal, não é algo que tenha que ser tratado como algo que a pessoa não é dessa forma porque ela quer. A gente precisa ter um olhar sistêmico. Por que sistêmico? Porque envolve uma série de fatores, uma série de sistemas corporais e uma série de outras dezenas de fatores aí envolvidas dentro da obesidade. Então, por exemplo, vou falar para vocês alguns dos fatores envolvidos dentro da obesidade, por exemplo, para vocês terem uma noção, porque às vezes eu já escutei muitas pessoas falando assim, a fulana é gorda porque quer, a fulana é gorda porque come muito, a fulana está sobrepeso porque quer, é porque é preguiçosa, né? Gente, você sabe uma coisa importante que a gente tem que entender? Que, na verdade, a comida, ela é talvez a última instância para uma pessoa, para ela chegar à obesidade. Então, muito mais importante do que a gente saber o que aquela pessoa come, né? Então, por exemplo, eu atendo pacientes sobrepeso ou obesos, né? Principalmente mulheres. Então, chegam para mim de uma forma, às vezes tão machucada, tão dolorida, que para mim não basta simplesmente olhar para ela e falar, olha, é importante que você coma isso, coma aquilo, porque eu tenho certeza, gente, que muitos de nós, né, quase, se não todos, hoje com essa informação toda, a gente sabe
o que comer, sabe o que é bom, o que é ruim, o que pode trazer mais prejuízo para você ou não, mas a gente muitas vezes não faz. Sabe por que a gente não faz? Por um fator emocional que pesa sobre a gente. E além desse fator emocional que pesa, por exemplo, a gente tem a cultura envolvida aí de uma pessoa, a gente tem ambiente familiar, ambiente de trabalho, nós temos uma questão financeira que fala muito alto. Além disso, a gente tem acesso a esse alimento, então, diferente, às vezes, da alimentação de uma pessoa que vive lá no campo, é diferente da alimentação de uma pessoa que vive na cidade, que tem uma vida atribulada ali, que tem todo esse acesso aos supermercados. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Somando a isso, você coloca uma cereja de um bolo desse tamanho gigante em cima, que é a questão emocional. Então, por isso que eu sempre abri os meus olhos de uma maneira muito especial para essa parte comportamental e emocional da alimentação, porque eu acredito sim que é possível você alcançar o emagrecimento definitivo, desde que você olhe para todas essas esferas envolvidas dentro do processo de emagrecimento. Então, a gente tem que entender, tá? Então, é sistêmico, é enorme tudo que está envolvido, não é pequeno, e não é assim porque simplesmente a pessoa quer que seja. Uma coisa importante, então, que eu quero já começar a entrar com vocês mais ainda no conteúdo, é que vocês entendam o que é a diferença entre emagrecer e perder peso. Eu vejo muita gente aplicando errado essa nomenclatura. Claro que a gente entende o que a pessoa quer dizer, óbvio, mas eu gostaria muito de explicar isso para vocês, né? Já expliquei algumas outras vezes, mas como sempre tem muita gente nova aqui, vou explicar novamente. Quando a gente fala em perda de peso, eu estou me referindo muito mais a, vamos colocar assim, a números na balança. Então, é aquela pessoa que sobe na balança, vê que diminuiu ali o peso, mas quando a gente vai fazer uma avaliação de constituição corporal, que você vai ver o que realmente aquela pessoa perdeu, muitas vezes ela acabou perdendo foi músculo. Isso acontece muito, por exemplo, com um paciente hospitalizado. Um paciente que está acamado, muito rapidamente, ele perde peso. Por quê? Porque ele está numa condição debilitada, fragilizada, com alimentação reduzida. Então, aquilo ali faz com que o organismo daquela pessoa que está hospitalizada consuma muito mais, por exemplo, rapidamente para produzir energia, o músculo dela. E aí você vai pesar uma pessoa dessa, em uma semana ela reduziu demais de peso. E aí a gente está falando de perda de peso. Quando eu comparo a emagrecimento, é outra coisa. Quando eu falo em emagrecimento, eu estou dizendo para vocês mudança de constituição corporal de maneira equilibrada, preservando ou aumentando massa muscular. O que é isso? Então, o emagrecimento é aquela pessoa que organiza a alimentação de forma que o corpo aprenda a usar a gordura como fonte de energia e, consequentemente, oxidar, queimar aquela gordura. Então, é preciso, né, ensinar o organismo a fazer isso, e a gente só consegue ensinar o organismo a fazer isso comendo bons alimentos, associando outros fatores, entre eles aí o exercício físico, o controle de estresse, o sono. Falar de estresse hoje, uma sociedade, né, gente, que está tão doente emocionalmente, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tanta notícia que todo dia a gente tem aí recebido, mas eu sempre creio no melhor. Eu sempre creio que o melhor ainda está por vir. Sabe por que é tão difícil, gente, a gente alcançar esse emagrecimento? E às vezes as pessoas traçam metas muito complexas pensando em emagrecimento. Às vezes a pessoa coloca para ela um período muito curto para haver um emagrecimento muito longo, né? Então, o que acontece? O corpo, quando ele percebe que a pessoa está saindo de uma zona de equilíbrio, o que muita gente chama de zona de conforto, e eu muito carinhosamente chamo de zona de desconforto, quando o corpo percebe que está havendo essa mudança, de todo jeito ele vai tentar te trazer de volta para aquela condição anterior. Então, quando você entra dentro de um processo de emagrecimento, eu não sei se vocês sabem isso, que para cada quilo perdido, para cada quilo eliminado, para cada quilo emagrecido, aumenta-se em 100 calorias a fome de uma pessoa. Então, isso traz muitas vezes uma falsa condição, uma falsa percepção de que a pessoa está comendo menos. Porque o que acontece?
Quando a pessoa, às vezes, entra no processo de emagrecimento, no primeiro momento, realmente, ela reduz ali a ingestão calórica, a ingesta, né, de alimentos, ela come menos, mas aí quando o corpo percebe que está havendo o emagrecimento, ele começa a mandar uns estímulos ali para o cérebro para que haja aumento de apetite. E aí a gente não percebe esse aumento de apetite, só que a gente acaba comendo um pouquinho mais, e aí muitas vezes são aquelas pessoas que a gente vê que fala assim, nossa, mas estou fazendo tudo direitinho e não emagreço nada. Vou falar também sobre o platô, não é isso que eu estou falando agora, tá? Agora eu estou falando sobre o comer. Por que que o emagrecimento aumenta a fome? E isso aí já tem vários estudos, inclusive recentemente saiu um estudo publicado mostrando isso, que essa percepção da comida, ela acontece. Então, cada quilo que você emagrece, seu corpo aumenta em 100 calorias o seu apetite. Pra vocês terem uma noção, então, assim, prática da coisa, né? Que, por exemplo, vamos arredondar por uma quantidade para vocês entenderem. Para cada 5 quilos que a pessoa emagrece, é como se ela quisesse comer um sanduíche a mais por dia. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada a isso. Aí você já começa a entender, por exemplo, por que manutenção de peso é um pouco complicado, por que tem gente que tem reganho de peso. Outro dado importante para vocês, 80% das pessoas que emagrecem, que alcançam o emagrecimento, acabam tendo reganho de peso justamente por não ter atenção a esse pós, né? A esse acompanhamento que precisa ter continuidade. Então, não basta simplesmente você chegar ao emagrecimento. É preciso que você mantenha o emagrecimento. Semana passada me perguntaram uma coisa que eu achei muito curiosa. Falaram para mim, Fernanda, existe então realmente emagrecimento definitivo? Vou dizer a vocês o seguinte, existe emagrecimento definitivo uma vez que você não interrompe o cuidado com você. Claro que se você, por exemplo, quer emagrecer lá, sei lá, vamos botar hipoteticamente aqui, 10 quilos, se você quer emagrecer esses 10 quilos, se você chegou a esses 10 quilos e relaxa e volta aos hábitos anteriores, você vai ter reganho de peso. Mas se você chega a esses 10 quilos, até volta alguma coisa, mas você não perde essa constância, você segue aplicando aí para a sua vida, você vai manter esse emagrecimento aí enquanto você estiver mantendo seu cuidado. Então, assim, a ideia é o quê, gente? Que as pessoas despertem para esse cuidado sempre, né? Eu não engano nenhum paciente meu, nenhuma aluna minha, sempre falo para eles, olha, emagrecer é fácil? Não. É possível? Sim. Uma vez que você se entenda, uma vez que você se conheça e uma vez que você compreenda a necessidade de nós termos outros olhares envolvidos dentro do processo de emagrecimento. Há situações, por exemplo, que eu não faço plano alimentar para a pessoa, porque às vezes a pessoa está tão machucada emocionalmente, né, que a comida está tendo um peso tão grande nas emoções dela, que se eu der uma dieta para ela ali, um plano alimentar para ela, eu vou dar para ela um problema muito maior, porque aquilo vai gerar uma ansiedade tão grande nela, que ela precisa saber por que ela está comendo muito mais do que saber o que ela vai comer. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Outra informação importantíssima para vocês. Vocês sabem quanto que a gente tem que comer em excesso para que você engorde, para que aquilo vire gordura, 1 quilo de gordura? Vocês têm noção de quanto que a gente tem que comer a mais de comida do que você geralmente come? Quanto, por exemplo, você está comendo normal, não está engordando, nem emagrecendo, está mantendo teu peso. Quanto que você tem que comer? Quantas calorias em média vocês acham que a gente tem que comer a mais para ganhar não, né? Ninguém quer ganhar isso. Para desenvolver, para que aquilo se transforme em 1 quilo de gordura? 7.000 calorias. Gente, então assim, o que acontece, né? Já falei isso outro dia para vocês, vou voltar a falar. Por que a pessoa não engorda no final de semana? A não ser que ela tenha, assim, extrapolado muito, que esse bebida alcoólica junto com comida, com um monte de coisa. E aí exceda essas 7.000 calorias, claro que ali pode até acontecer daquilo acabar virando gordura. Mas, por exemplo, se é um excesso pontual, uma coisa muito daquele momento, ou só numa viagem ali pequena, no final de semana, você não vai engordar, gente. Você vai reter líquidos, né? Porque geralmente a pessoa sai da rotina ali, aquilo acaba ingerindo mais carboidrato. Para quem consome bebida alcoólica, bebe bebida alcoólica. E isso vai trazendo água para dentro do corpo. O
provoca retenção hídrica de até 3 quilos, dependendo aí da viagem e dos excessos cometidos. Somado a isso, ainda tem o intestino, que muitas vezes não funciona quando a pessoa está viajando e acaba piorando a condição, né, de funcionamento intestinal e acaba também dificultando mais ainda. Adriana, não tenho noção. Outro dia me perguntaram se você come 1 quilo, você engorda 1 quilo? Responde aí, Fê. Não, Dri. Se você comer 1 quilo, vai engordar 1 quilo se você estiver dentro desse excesso, desse superávit, né? Dessa conta aí fechando de maneira positiva. Então, assim, se esse 1 quilo de comida que você come está dentro dessas 7.000 calorias em excesso, pode ser que isso vire gordura, mas não necessariamente, viu? A matemática, gente, do emagrecimento, falo sempre aqui para vocês, a matemática, ela é uma só, né? O que é emagrecer matematicamente? É você gastar mais do que você consome. Porém, a gente sabe que é muito mais do que isso, porque eu preciso entender por que aquela pessoa come, por que aquela pessoa, por exemplo, está comendo mais do que gastando. Então, dentro de todos aqueles aspectos que eu falei para vocês que envolvem a escolha alimentar, então você também soma a isso a questão, por exemplo, do sedentarismo, de fumo, consumo de bebida alcoólica, né, o próprio estresse. Então, tudo isso influencia nesse aumento aí. Pela matemática, não, eu falo a matemática eu falo que ela resume numa fração muito pequena, o que realmente é o processo de emagrecimento, mas a gente tem que levar isso em consideração. Por exemplo, quando uma pessoa entra num processo de emagrecimento, o Dri e Raquel, o que acontece? Quando a pessoa entra dentro do processo de emagrecimento, então, a primeira associado, somado à alimentação, o que eu falo para ela é o seguinte, olha, vamos dar estímulo para esse corpo, para ele trabalhar mais ainda a questão do gasto energético, da queima de caloria. Então, se você não faz nenhum exercício, começa com alguma coisa, né, que seja uma caminhada, mas promove um gasto energético maior. E aí, se você quer, enfim, ir para algo que gaste ainda mais, um exercício físico mais vigoroso, né, vai promover um gasto energético maior. Então, se a pessoa já faz uma atividade física, colocar uma segunda atividade física ali para que promova maior gasto energético e esse corpo saia, às vezes, de um platô energético que ele entra dentro do processo de emagrecimento. Falando agora um pouco mais para vocês sobre a manutenção do peso, sabe por que, gente, que é tão difícil, às vezes, a pessoa ter constância dentro do processo de emagrecimento? Porque ela não valoriza o processo. Já tenho falado isso para vocês, vou repetir, vou insistir, porque todos os dias entram pessoas no meu consultório com o mesmo olhar do processo de emagrecimento, aquele olhar um pouco mais imediatista e o olhar que foca só lá naquele resultado final. No resultado de, por exemplo, vamos lá de novo, quero só emagrecer os 10 quilos. Se eu não alcancei esses 10 quilos, está ficando devagar no meio do caminho, eu desisto. Porque é preciso valorizar o processo, gente. Todo dia, olha para o teu processo de emagrecimento, todos os dias. Todo dia é um resultado positivo, todo dia você comemora aquela conquista sua daquele dia, que você conseguiu fazer uma refeição melhor, conseguiu comer com calma, conseguiu fazer exercício físico naquele dia, é uma vitória. Falo aqui também para vocês, é aquele uau, hoje deu certo. E assim você vai construindo. A gente não sobe uma escada, você até pode subir de 3 em 3 degraus, 4 em 4 degraus, mas você vai chegar lá em cima muito mais cansada. Então, assim, é preciso ter cuidado, ter esse cuidado, você ter esse cuidado a seu respeito e com esse olhar que você tem do emagrecimento. Então, sempre também falo para as minhas pacientes, minhas alunas, falo para vocês aqui em live sempre, é preciso valorizar o processo. Olha todos os dias como uma conquista. Aquele dia você foi constante, você conseguiu, você não desistiu. Isso faz, inclusive, que se no meio do caminho houver algum, vamos colocar assim, algum empecilho, se você escorregar em alguma coisa, isso faz com que você se levante muito mais rapidamente e dê seguimento. Por quê? Porque você está trabalhando no dia. Se eu foco só lá no final e entendo lá o resultado final como o resultado,
Se eu deslizar no meio do caminho, eu desisto. Porque eu penso, já desisti aqui, já deslizei agora, não vou chegar lá na frente mais. Mas não é assim que tem que funcionar. Outra coisa importantíssima para quem quer alcançar emagrecimento e manter emagrecimento, valorizar as suas emoções. Sou repetitiva com vocês aqui sobre isso. Vou continuar repetindo sempre isso. Não é o cérebro, gente, não é à toa que o cérebro é aqui no topo da cabeça. Que se fosse menos importante, seria lá na sola do pé. Tudo aquilo que começa no campo da mente, tudo aquilo que eu penso, gera em mim um sentimento, e esse sentimento vai gerar uma ação voluntária ou involuntária do meu corpo. Então, e se eu não levo em consideração a porção emocional do meu processo de emagrecimento, ou até porque talvez seja aí a peça-chave do emagrecimento, eu não vou saber valorizar o processo, eu não vou saber valorizar minhas conquistas, porque eu vou continuar sendo imediatista. Então, eu preciso saber, né? Eu preciso levar em consideração essa porção emocional. Então, entender as suas emoções é extremamente importante. Por quê? O que acontece? Vou de novo também insistir para vocês. Olha, Nutri, uau, alcancei o resultado. E agora? E agora mantém. Como é que eu mantenho? Continuando entendendo as minhas emoções. Porque é o seguinte, gente, nós desenvolvemos novos hábitos. Isso é fato. Nosso cérebro é treinável. Mas os velhos hábitos continuam sempre ali pertinho da gente. Eles estão sempre aqui do lado. E na primeira oportunidade que se a gente deixa de prestar atenção, esses velhos hábitos vêm. E se você não estiver bem com você emocionalmente, é justamente o momento que você vai desistir de tudo. E aí você vai ter reganho de peso. Por que nem todo mundo consegue manter o emagrecimento, manter esse peso desde lá de sempre? Porque não entende essa porção emocional. Processo de emagrecimento ou manutenção de emagrecimento, a gente precisa compreender tudo isso, né? Então, assim, mesma coisa, é possível emagrecimento definitivo? É, sem receitas complicadas, sem métodos, assim, aquelas coisas milagrosas, inovadoras. O que a gente tem que entender, gente? A mente, né? Claro, não são todos os nutricionistas que têm esse olhar, cada um dentro ali da sua área de atuação, do seu espectro de avaliação, tem essa condição enfim, de atender os seus pacientes. Eu senti necessidade de ir para essa parte comportamental, justamente porque eu vi ali a virada da chave, né? Nessa parte comportamental, dessa parte emocional, é onde a gente vê as pessoas se perdendo aí no meio do caminho, ou até alcançando emagrecimento e tendo reganho de peso. Uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica. Tem muitos pacientes bariátricos, pós-bariátricos, que chegam para mim já com reganho de peso. E aí, quando a gente vai ali durante a anamnese, durante a consulta, a gente vai ver, tem muita coisa mal resolvida ainda emocionalmente, e que a comida acabou de novo sendo o escape. E alguns, por exemplo, nem vão para a comida, ou vão lá, desenvolvem vício de compra, vício de bebida alcoólica, e entre tantas outras coisas que acaba virando um escape. Mas se a gente está falando em reganho de peso, o escape da pessoa voltou de novo, ou talvez nunca tenha deixado de ser a comida. Por isso que é tão importante. Hoje eu fiz um atendimento, quero contar para vocês agora que eu me recordei, que me lembrei. Uma paciente muito querida, né? Ela chegou cheia de demandas para mim na primeira consulta dela, né? E conversando, falando que ela queria isso, ela esperava aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, de imediato, eu já vi que ela era uma pessoa muito ansiosa, né? Ela estava ali acelerada, falando muito, mas no tempo dela deixei que ela falasse, esperei, tudo, enfim. E aí, quando a gente foi desenvolvendo a conversa, dentro desse olhar, né, do comportamento, ela identificou alguns pontos onde a comida para ela era escape. Que quando ela estava ansiosa, em situações de ansiedade, ela ia, quando ela queria algumas coisas que ela não conseguia, ela ia para a comida. Então, e hoje ela voltou.
Gente, radiante, radiante, plena. Sabe quando a pessoa, você olha nela, você vê um semblante diferente, porque a pessoa passou a se entender, né? Então, assim, eu até falei para ela, ela falou, ah, Fernanda, nossa, entendi tudo. Eu falei, ótimo, maravilhoso, perfeito que você entendeu. Agora mantém. Agora é aquela questão do vigiar, mas não é vigiar de você ficar se vigiando, mas é de você ter atenção a você o tempo todo. E entender que a gente come motivado pelas emoções e que eu preciso considerar isso o tempo inteiro quando eu quero uma mudança de hábitos definitiva na minha vida. E aí, vocês acharam interessante? Vocês sabiam dessa questão do que eu falei para vocês um pouquinho atrás aí, que cada quilo perdido aumenta em 100 calorias a fome? Vocês sabiam disso? Eu vou dar, enquanto vocês respondem, eu vou tomar mais um golinho de água, tá? Isso, gente, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Quando você entra no processo de emagrecimento, seu corpo não quer saber se você está querendo ficar mais magrinha, mais gostosa, mais saudável, mais fit. Ela não quer saber, o teu corpo não quer saber isso. Ele entende aquele processo de emagrecimento como uma agressão, algo que está tirando você do equilíbrio. E o tempo inteiro o nosso organismo trabalha pela homeostase, pelo equilíbrio. Ele quer saber o tempo todo de você no mesmo lugar, do mesmo jeito, para que ele consiga compreender o que está acontecendo. Então, quando a gente entra dentro de um processo de emagrecimento, você diz para o seu corpo o seguinte: opa, tem algo acontecendo, estou te tirando do equilíbrio. E ele vai fazer de tudo para voltar a esse equilíbrio. Exatamente, dentro dessa firmeza, ter esse autoconhecimento, de você aprender todos os dias, né? De você desenvolver esse hábito, esse costume de todo dia estar se observando, estar ali se cuidando, né? De saber o que realmente está acontecendo com você, né? De perceber essas emoções em todas as refeições. Então, a gente, mais uma razão para que vocês, né? Quem deseja emagrecimento, emagrecer devagar. Às vezes, no processo de emagrecimento, a gente até acelera algumas coisas assim, às vezes para dar um choque. Porque tem algumas pessoas que precisam ver um resultado inicial mais rápido, para ela acreditar que ela pode mudar, para ela acreditar que ela tem condição. Então, para essa pessoa, às vezes a gente dá estímulos diferentes. Eu, por exemplo, lá dentro do meu curso, eu tenho o PPI, que é um protocolo, né, que eu faço com as meninas ali, um protocolo de purificação interna, que é justamente algo que a gente dá um start maior ali no organismo para que ele, sabe, que a pessoa veja algo acontecendo e que num período curto de tempo ela perceba que tem algo diferente. Mas a gente vai fazendo isso de acordo com as pessoas, né? Olha que interessante também outra coisa. Se você usa uma medicação para tirar a fome, né? Por exemplo, eu vou usar uma muito comum de exemplo para vocês, a sibutramina, né? Quem usa a sibutramina dentro de um processo de emagrecimento tem um risco muito maior de ter reganho de peso depois, justamente por causa desse mecanismo de defesa do organismo. Porque se você dá um estímulo artificial, né, que você dá um estímulo ali por um medicamento para o seu organismo, para que ele não sinta fome, e ele não vai sentir enquanto você está usando a sibutramina, vai chegar num determinado momento que aquela sibutramina vai parar de fazer efeito. Quando você entra num buffet, aqui em Brasília, e eu sei que em alguns estados, eu acho, se eu não me engano, acho que em Natal, tem o Mangai, né? Que é um restaurante que você entra, o buffet dele, gente, é uma ofensa para os olhos da gente, ver o tanto de comida linda que tem ali dentro. Então, quando você vai entrar lá no buffet desse, que tem uma oferta enorme de comida, se você está querendo se policiar, não cometer exageros, está vivendo aí dentro dessa proposta de equilíbrio, entra primeiro lá no buffet, olha tudo que tem, né? Veja tudo que tem primeiro, monta o seu prato na sua cabeça, na sua mente, e depois você vai lá pegando. Porque se você já começa a servir no primeiro alimento que está bem pertinho de você, quando você chegar lá no fim, gente, seu prato vai dar 1 quilo fácil. Então, e muitas vezes você não consegue comer nem metade. Né? Se você está com fome, tudo bem, mas agora se você come só porque por uma questão de não montar o prato, aí é complexo, né? Deixa eu ver as meninas aqui. Adriana, eu usei sibutramina, perdi 10 quilos e engordei os mesmos 10. Pois é. O que acontece? Justamente isso. Quando você dá esse estímulo por uma medicação para o seu organismo, que não é algo natural para ele,
ele vai fazer a mesma coisa do processo de emagrecimento. Ele vai tentar, de alguma forma, te trazer de volta. Então, assim, a mesma coisa eu falo. Para algumas pessoas funciona a medicação no início do emagrecimento, funciona, às vezes é necessário, grandes obesos, precisa desse estímulo. Mas a pessoa tem que entender que aquilo ali não pode durar para sempre, que se você usa a medicação como uma muleta, aquilo que você vai viver pendurado nela o resto da vida, daqui a pouco ela vai parar de fazer efeito. Esse final de semana mesmo eu conversei com uma pessoa que vinha aí usando, né, estava em uso, acho que ia terminar essa semana, a sibutramina, emagreceu 11 quilos durante um determinado período, depois parou, não emagreceu mais nada. Aí me perguntou, o que foi, Fernanda? O que aconteceu? Por que eu não emagreço mais nenhum grama? Por isso, porque o organismo já ligou o mecanismo de defesa dele do platô, vai deixar a pessoa ali dentro até que ela tenha algum estímulo diferente. Aí é a hora de, junto ao médico que prescreveu essa medicação, a pessoa ir reduzindo a dose e desmamando, nunca tirar de uma vez, introduzindo, né, nunca deixando de desenvolver esses novos hábitos e colocando alimentação, exercício físico fundamental. E aí a gente consegue, né, é como se você dissesse ao organismo, ei, calma, vai ficar tudo bem. Tão complexo que é esse processo de emagrecimento, deixa eu falar outra coisa para vocês. Fujam ai, meu Deus, estou entortando tudo, peraí. Fujam daquelas propostas, deixa eu só mexer. Ai, para que eu fui mexer? Fujam daquelas propostas de emagrecimento milagroso, de emagrecimento rápido, 10 quilos em 2 semanas, 5 quilos em 2 semanas. Então, assim, essas propostas, elas até podem te dar aquele resultado, só que o teu corpo vai te cobrar uma conta tão grande, vai te deixar com uma cicatriz tão dolorida, que você vai acabar se perdendo de novo, vai ter reganho de peso, vai ficar frustrada, vai ficar dolorida, vai se sentir a pior pessoa, vai achar que para você não tem mais jeito. Então, não anda em círculo, muda o que você pensa sobre emagrecimento, muda o que você pensa a seu respeito, principalmente, né? Quem está aí acima do peso, quem está dentro da obesidade ou do sobrepeso, não é assim porque você quer, tem uma condição emocional envolvida, né? Que tá, tudo tem dentro disso aí. Então, assim, a gente precisa levar em consideração. Você não está nessa condição de sobrepeso e obesidade porque você é preguiçoso, porque você come demais, porque você é sedentário, não. Porque tem uma questão emocional envolvida, a gente tem que levar em consideração. Aí, outro dia me perguntaram, sempre me falam isso, Fernanda, mas a minha família toda é obesa, né, sobrepeso ou obesa. Se minha família eu também você, esse é meu destino? Não, genética não é destino. Mas dependendo da forma como você coloca a alimentação na sua vida e os hábitos de vida como que você desenvolve, que você cultiva, você vai deixar essa genética mais expressa e isso pode, sim, contar a favor do ganho de peso, né, e atrapalhar. Uma coisa importante, tá? Eu quero dar aí para vocês, quero falar como a primeira chave dessa live, eu quero falar para vocês quais são os 10 passos para manutenção do peso. Então, olha lá, para quem está desejando emagrecer, Nutri, quero emagrecer, ou Nutri, já emagreci e quero manter meu peso, o que eu posso fazer para ter essa manutenção aí do meu peso? Vamos lá. Então, a primeira coisa, gente, que não pode deixar de ter nunca, exercício físico. Você precisa dar estímulos para o seu corpo o tempo todo. Então, você precisa colocar teu corpo numa condição de gasto energético, né? Além do que você gasta para sobreviver, ele precisa ter estímulos sempre diferentes. Se puder ir de vez em quando fazendo coisas diferentes, é ótimo, né? Eu, por exemplo, pedalo, eu corro, eu malho. Eu vou sempre dando estímulo diferente para o meu corpo, a minha mente, né? Então, faz trilha, vou buscando estímulos, coisas diferentes para mim. Segunda coisa, coma proteínas, coloque mais proteínas na sua vida. Então, primeira coisa, faça exercícios. Segunda coisa, coma mais proteína. Coloque proteína em todas as suas refeições. Seja por meio de carne, de ovos, de leite, de iogurte, né? Proteína vegetal, quem suplementa, mas coloque mais proteína na sua vida. Proteína faz com que o organismo trabalhe melhor ali a questão energética, acaba ajudando o metabolismo, ajuda aí no emagrecimento.
Selecione o seu tipo de carboidratos, dica 3 aí, selecione o tipo de carboidrato, dê preferência sempre aos carboidratos integrais, evite carboidratos refinados, açúcares. Geralmente esses alimentos são associados à gordura, então às vezes as pessoas atribuem, né, dizem que o vilão do emagrecimento é açúcar, mas o problema é que as pessoas que comem muito alimento açucarado, esses alimentos vêm recheados também de açúcar, de gordura. Então, a combinação do açúcar e gordura é que é o grande problema, tá bom? Então, assim, o açúcar por si só, ele não é problema. É problema se você consumir em excesso, claro. Mas se você associa isso a alimentos açucarados e ricos em gordura, aí sim vai ser um problema. 4, prepare-se para as recaídas, elas podem e vão acontecer. Você não é perfeita, você não é perfeito, nós somos seres humanos, nós temos as nossas, como eu vou falar, gente, janelas emocionais aí que se abrem de vez em quando e a gente precisa considerar. As recaídas vão acontecer, mas aí você estando bem com você entendendo esse processo, firme com você no propósito, ainda que venham as recaídas, você vai se levantar e vai seguir em frente, não vai desistir. Quinta coisa, beba água, hidrate-se. Gente, não esquece de beber água. Oh, meu Deus, como eu esqueço. Fernanda, como eu escuto. Fernanda, não tô com sede. Não espera ter sede. Beber água é hábito. Deixa do teu lado, copo, garrafa, né? Porque você vai olhar nela, tenho dificuldade em beber água. Instala aplicativo no seu telefone que vai te ajudar a lembrar. Hoje tem um monte de aplicativo gratuito. Coloca lá, vai te lembrar de beber água, tá bom? Sexta coisa, durma o suficiente. As pessoas dormem tarde, acordam cedo, não dormem direito, levam o telefone para a cama, fica com o telefone colado no olho. Quem tem dificuldade de dormir, gente, arruma esse sono. Tem postagem no meu Instagram ensinando a fazer a higiene do sono. Extremamente importante que vocês tenham esse cuidado. Então, quer também manter emagrecimento? Durma bem. Sétima coisa, falo sempre para vocês, coma fruta e vegetais, não abra mão disso. Então, proteínas, frutas, vegetais, água, não pode faltar na sua vida. Oitava coisa importantíssima, busque apoio. Você chegou lá, alcançou o seu processo de emagrecimento. Compartilha isso com pessoas, esteja perto de pessoas que estão na mesma vibe que você. Por isso que eu amo trabalhar com cursos em grupo, fazer grupos. Quando você está inserido num meio que as pessoas têm o mesmo objetivo que você, fica muito mais fácil de você manter esse seu emagrecimento ou de você alcançar esse emagrecimento e manter, né, depois que você alcança, quando você está participando de grupos. Por isso que eu faço tantos grupos, por isso que eu faço os cursos, por isso que eu faço a MED, por isso que eu faço lives. Aqui nós estamos em grupo. Eu não estou sozinha. Nona coisa, seja consistente e realista. Motivação é importantíssimo para começar. Motivo os meus pacientes, faço assim, nossa, acho maravilhoso. Mas sempre falo para eles, olha, motivação é importante, mas a constância é que vai fazer você permanecer. E seja realista com você. Não estipule metas impossíveis, coisas assim que você não vai dar conta, né? Não se coloque como uma pessoa infalível, que não pode errar, né? Entenda que você é ser humano, que acontece, você tem emoções, e se acontecer alguma coisa, se você cometer um deslize aí, você vai estar bem, você vai estar pronto para poder levantar e seguir adiante. E coma consciente. Nunca perca a consciência na hora da alimentação. Leve essa consciência que eu tanto falo para vocês para dentro para o momento da sua alimentação. E obrigada, eu quem agradeço. Muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Adorei fazer essa live. Passou que eu não vi, já está meio para 55 minutos. Vocês acreditam? Passa o tempo que eu não vejo. Amanhã, live top de novo, às 20 horas, mais um tema sobre emagrecimento. Vamos complementando um tema ligado no outro. Muito obrigada. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Que nós tenhamos uma noite abençoada. Amanhã é um dia lindo. Um beijo, viu? Fiquem com Deus.